Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência à nossa playlist de Python, né? Curso totalmente gratuito falando sobre introdução a Python. Na última aula nós falamos sobre inputs e agora nós vamos falar sobre condicionais dentro do Python. Mas antes de qualquer coisa, já deixe já o seu gostei aqui, o seu like, aquele like da força mesmo. E se ainda não se inscreveu nesse canal, tá na hora de se inscrever nele, é de graça, vai lá, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E outra coisa que eu já peço para vocês, tá curtindo essa playlist? Deixe nos comentários, coloque aqui o que está achando, se está gostando também, compartilhe com seu amigo, aquela pessoa que está querendo talvez entrar dentro dessa carreira de desenvolvimento, de análise de dados. Então compartilhe com pessoas que estão próximas a vocês, para que esse conteúdo ele possa ser realmente relevante não só para você, mas para outras pessoas que estão dentro do seu convívio, né? É muito legal a gente fortificar essa área, uma vez que pode procurar aí em qualquer matéria no Google, né? Qualquer coisa que tu botar ali, déficit de vagas na área de desenvolvimento. Nossa, isso vai aparecer milhares de notícias falando sobre isso. Da dificuldade que o setor de desenvolvimento de tecnologia está tendo para poder conseguir profissionais qualificados. Então, nada melhor do que, poxa, se a gente tem um conteúdo gratuito, vamos utilizar eles, vamos compartilhar com o máximo de pessoas. Conto com vocês, beleza? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Condições, né? Dentro do Python, nós temos aqui os blocos de condições, né? Que é tipo, verifique alguma coisa, se essa verificação for correta, for verdadeira, né? Ela vai fazer determinada coisa. Se não, ela faz outra coisa e se não for nada disso, ela termina o fluxo. Então, para mostrar esse fluxo, né, para poder criar esse fluxo, dentro do Python, a gente utiliza algumas palavrinhas, né, que seriam o if, né, o if para poder começar um tipo de condicionamento, de verificação de condição, né, o elif é a abreviação de else if, né? Então vou até colocar aqui, ó, entre aspas, né? Ó, else if, né? O if em português é se, né? Se alguma coisa for verdade. O else if é então se outra coisa for verdade. E por final o else, né? Então, né? Em português, se não for nada, nenhuma condição for satisfeita, ele vai entrar dentro desse else, ou dependendo do fluxo, nem vai precisar de else, tá? Então são basicamente esses três operadores que a gente acaba utilizando para poder criar condicionais dentro do Python. E como é que eu posso fazer isso, né? Dentro do Python aqui, percebeu que eu criei o arquivo 04_conditionals.py para poder fazer esse exercício. E aqui a gente já vai começar fazendo o seguinte, ó, if, né? Então, começando uma expressão, como eu falei ali, toda condicional inicia com if, né? Então, se if true, né? Então estou utilizando o valor booleano verdadeiro, né? E sempre que eu faço uma verificação, no Python não precisa fazer, na maioria das linguagens de programação, o if ele é feito assim, a condicional, dentro de parênteses, né? No Python não precisa, é só a condicional. A única coisa que eu preciso aqui é colocar os dois pontos aonde ele vai entender que, opa, beleza, ele começou uma condicional, ele colocou a condição e agora eu vou partir, se essa condição tiver se for verdadeira, né, ela fizer sentido, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou dar um Enter aqui, vocês percebam, ó, que o meu próprio VS Code, ele já colocou a linha já um pouco diferente, ele não está lá no início da linha, né? Ele tem aqui um tab, né? Ou seja, 4 espaços. E por que isso, né? Porque o Python, na maioria das outras linguagens, né? Eu teria esse true aqui, né? Primeiro que seria isso aqui, né? Envolto em parênteses. E para eu fazer a expressão, né? Aquele bloco de instrução para poder fazer alguma coisa, esse bloco ele era feito dentro de chaves. Na maioria das linguagens de programação é assim. Já no Python não, ele entende, não, peraí, eu uso a formatação da minha escrita para poder definir um bloco de código. Então por isso que ele acaba utilizando esse espaço, esse tab, ou 4 espaços, né? Pode ser a mesma coisa, né? Então tudo que eu botar aqui, então, por exemplo, se eu botar um print, ó, condição
verdadeira. E se eu botar qualquer outra coisa aqui embaixo, dentro desse nível hierárquico de escrita de código, ele vai estar dentro daquela condicional. Então eu dei vários enters aqui e vou botar aqui ainda. Ó. Ainda estou no bloco. Beleza? Vamos executar isso aqui só para ver o que vai acontecer. Dentro da lógica, né? Tudo que for verdadeiro ele vai retornar. Então a gente precisa ver esses dois prints, né? Então vamos executar aqui, ó. Python 3, condição verdadeira, ainda estou no bloco. Beleza? A mesma coisa se eu trocar agora aqui para false, ó. False. Ele não exibiu nada. Por quê? Porque não vai exibir porque a condição não foi verdadeira, né? Então é isso. Eu preciso ter uma condição que satisfaça ali uma determinada necessidade. Eu poderia estar fazendo uma negação, a gente já vai ver daqui a pouco mais para frente. Mas nesse caso aqui, só para entender, né? Quando eu tenho uma condição verdadeira, eu vou executar aquele bloco de código. Quando eu não tiver, ele simplesmente vai ser omitido. Percebam que eu não estou usando ainda elif e eu não estou usando else. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Se isso aqui for false, condição verdadeira. Se eu fizer um else aqui, eu ainda nem vou tocar no assunto do elif ainda. Mas se eu botar o else aqui, ó, ainda estou no bloco. Vamos executar aqui. E o que é para acontecer aqui é o seguinte, aparecer ainda estou no bloco. Ó, ainda estou no bloco. Por quê? Porque a primeira condição não era verdadeira, não foi satisfeita. E a segunda é o chamado default. Ah, se nada de bom acontecer, eu vou fazer isso. Perfeito? Então é isso. Agora, vamos supor, aqui está false, né? Primeira condição. Se eu usar o elif, como eu falei para vocês, o elif é else if. Então, se true, eu vou botar true aqui, eu vou dizer aqui, vou botar um print, né? E vou botar segunda condição. Percebam que, né? Vou até tirar isso aqui para o código ficar mais fácil para entender. Percebam que o próprio VS Code, né? Eu estou utilizando aqui, ó, para vocês entenderem, ó. Vou botar aqui, ó, Python. Eu estou usando dentro do VS Code, vocês podem vir aqui em extensões, eu estou usando um IntelliSense do Python, né? Então esse primeiro aqui da Microsoft, ó. Então ele acaba ajudando bastante, eu até recomendo vocês habilitarem essa extensão aqui. O que ele faz? Ele acaba mostrando os highlights, né? Se eu estiver escrevendo alguma coisa de errado, então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui o true e botar em letra minúscula, né? Ele já vai dar erro, ele já vai dizer que é erro, porque o Python é uma linguagem case sensitive, ou seja, ele se é letra maiúscula e letra minúscula, ele consegue diferenciar isso, ele sabe que são dois caracteres diferentes. Então, essa extensão ela é bem legal assim para a gente não se perder. E olha só como ela até ajuda, ela meio que deixa, como é que eu posso dizer, ela bota ali uma transparência dentro da linha, mostrando, opa, isso aqui não é o que vai ser printado. E aqui, ó, ele está mais evidente, né? Ele está mais, assim, sei lá, com um highlight aqui, mostrando que é o que vai executar. E realmente é isso que vai acontecer. Na primeira verificação aqui, como ele me traz um resultado false, ele não vai printar a condição verdadeira. Então, se for true, ele vai printar a segunda condição. Como ele printou a segunda condição, ele já vai sair do bloco do código, né? Então, ó, segunda condição. A mesma coisa se eu tivesse aqui, ó, vou copiar aqui, ó. Opa. Vamos botar isso aqui para baixo, aqui, perfeito. E aqui eu vou botar terceira condição, beleza? Aqui, ó, vocês têm ideia do que vai acontecer, se ele vai printar a segunda, se vai printar a terceira também, porque eu estou colocando aqui na terceira true, né? Então, será que vai acontecer? Bom, eu já dei o spoiler, né? Porque o próprio plugin do IntelliSense da Microsoft, ele já está mostrando o que vai ser printado. Então, só para vocês entenderem, ó, por mais que eu tenha depois do primeiro elif uma condição true, e eu tenha depois o terceiro uma condição true também, ele só vai printar a primeira, que foi a primeira que executou. Poxa, achei verdadeiro, beleza? Vou printar e vou sair fora do meu bloco. Então é assim que funciona a métrica das condicionais dentro do Python. E eu poderia, por exemplo, ó,
Isso aqui é utilizando só o operador booleano, né? Eu poderia então fazer, sei lá, por exemplo, 10 é igual a 10, print verdadeiro. E aí, verdadeiro. Então, é assim que faz. Ó. Lembra que eu tinha falado para vocês que não precisa utilizar o parêntese, ou melhor, não é utilizado o parêntese? Então tá, já que eu entrei aqui nessa questão desse operador aqui, eu já vou voltar aqui, ó, e a gente já vai falar sobre, ou melhor, vou até copiar aqui, para ficar melhor para vocês acompanharem, né? Estou seguindo um feedback de um inscrito do canal que ele falou assim, poxa, comenta o que tu faz, então não apaga. E aí a gente sempre está aqui olhando os pedidos da galera e a vontade de vocês é sempre feita, né? Então tudo dentro também das possibilidades, né? Senão vira bagunça. Então aqui a gente vai falar sobre operadores relacionais, né? Então operadores relacionais eles vão fazer relação, obviamente, a alguma coisa. Então nós temos aqui operadores fazendo a verificação se algo é igual, né? Então isso aqui inclusive é diferente. Eu vou até botar aqui, ó. 2 iguais é diferente de 1. Por quê? O 1 é um operador de atribuição, é o que eu uso na variável. Variável é igual a valor. Então, é uma atribuição. Esse 2 iguais aqui, ele é uma comparação. Ele está comparando se o valor inicial, o primeiro da esquerda, ele é igual ao segundo, né? Então, é isso. Então, a gente tem o igual, a gente tem o maior, né? Esse aqui é o maior. A gente tem o maior igual, menor e o menor igual. Além da negação, né? A negação é, pô, se um valor é verdadeiro, eu estou verificando, pô, se esse valor não é verdadeiro, então é isso, tá? É a negação da igualdade, tá? Então vamos ver como é que funciona aqui. Então até o próprio print aqui já deu o primeiro, né? 10 mais 10, print verdadeiro, né? Agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos botar aqui, variável A é igual a 2, né? Variável B é igual a 2 também. E variável C é igual a 3. Galera, lembre que eu estou botando variável A, né? Só A, mas é só para fins didáticos, tá? A boa prática de desenvolvimento sempre diz, de código limpo, né? Clean Code, diz que o nome das variáveis tem que ser o mais legível possível, né? Para daqui a pouco a gente ter um código que eu acho que nem quem escreveu vai saber decifrar. Então eu só estou utilizando aqui para fins didáticos, tá? Beleza? Então vamos lá. E eu vou botar a variável, por enquanto, D, por exemplo. D eu vou botar, sei lá, vou botar 0, tá? Vamos salvar aqui. E agora a gente vai verificar, ó. Se A for igual a B, A é igual a B, verdadeiro. Agora a gente vai botar aqui, A é maior do que C, eu vou botar aqui, ó, se não, e vou printar aqui, print falso. E aqui eu vou dar isso. Beleza, salvando, executando e falso. Por quê? A não é maior do que C, C é 3, A é 2, né? Agora, se A é menor do que C, verdadeiro. A é menor e igual a C, verdadeiro também, tá? A mesma coisa se eu mudar aqui agora, ó, botar igual, o A sendo 3 também, vou executar. Ó, executar, ele vai dar verdadeiro, porque A é menor ou igual a 3, tá? Isso aconteceria da mesma forma, né? Essa métrica aqui, essa mecânica, para se fosse maior, né? No caso maior, ou maior é igual, tá? Então, a mesma coisa. Falso. E eu vou botar 4 aqui. Vamos executar. Verdadeiro. Beleza? Então, já deu para entender como é que funciona os operadores relacionais. Eu só vou botar agora o último exemplo,
que é a negação, e por isso que eu botei aqui o D igual a 0, né? A negação de D. Tá? Ó. Ou melhor, não. Essa aqui na verdade não é a negação, né? Tô vacilando aqui. Isso aqui é o contrário, né? É a desigualdade. Não é igual. Não é igual. Igual. Beleza. Sempre há hora para a gente corrigir, né? Então a gente vai verificar aqui, ó. A é diferente de B, né? Eu acho que o termo seria melhor. Diferente, né? Então é verdadeiro, né? O A é 0, o A é 4, o D é 0. Ele está verificando se é diferente. Se eu botar aqui 0 também, ele vai ter que dizer que é falso. Falso, beleza? Então assim que funciona a mecânica. Vou dar uma comentada aqui, né? E vamos partir para os próximos operadores que também são muito importantes dentro do contexto de condicionais, tá? Que são os operadores lógicos, né? E aí dentro dos operadores lógicos eu tenho o AND, o OR, o NOT, o IN e o NOT IN. E a gente vai ver aqui quais são, para quem viu, acho que no primeiro grau, ou segundo grau, início do segundo grau, a tabela verdade, lembra? Que a gente tem lá verdadeiro com verdadeiro, ó, eu até coloquei aqui, né? Verdadeiro e verdadeiro é igual a true. O AND, ele é a mesma coisa do que o E, né? No português. Então, se eu tenho uma condição verdadeira e uma verdadeira, ele é verdadeiro. Se eu tenho uma verdadeira e uma falsa, ele é falso. Se eu tenho dois falsos, né? E assim vai. E agora eu tenho também, então aqui, ó, se eu tenho verdadeiro e falso, falso. Se eu tenho verdadeiro ou falso, então a gente está falando do OR, né? Então, primeira condição ou a segunda condição. Então, o ou, ele funciona da seguinte forma. Se eu tenho verdadeiro ou um falso, ele diz que é verdadeiro, porque uma delas é verdadeira. Se eu tenho verdadeiro ou verdadeiro, ele é verdadeiro também. Agora, se eu tenho dois falsos, ele é falso, né? E aí aqui o not é o inverte, é a negação, né? É o que eu estava comentando antes, é a negação, né? E o in é o está in, mas a gente já vai ver isso agora nos próximos exemplos, né? Então, assim, já que a gente entendeu aqui a tabela verdade, né? Um pouquinho desse exemplo do que são os operadores lógicos, né? Vamos ver na prática aqui, ó. Eu vou copiar essas variáveis aqui, né? Vou copiar e vou comentar aqui para manter o código aqui nesse arquivo. Eu vou colar aqui embaixo, só que eu vou fazer uma diferença aqui. Eu vou mudar essa variável do A para o valor 2, né? E aqui o 3 tá. A gente pode seguir dessa forma. Vou jogar um pouquinho mais aqui para baixo. E aí eu vou dar um if aqui, né? Um if se A foi igual, né, a B, e caiu a chuva forte agora aqui. And, né, B foi igual a C, eu vou printar na minha tela o valor verdadeiro. Se não, eu vou printar, print falso, beleza? E vamos ver o que vai acontecer. Ele vai dizer que é falso. Por quê? A é igual a B, mas B não é igual a C, porque 2 não é igual a 3, né? Obviamente. Agora, se eu fizesse aqui, por exemplo, diferente e salvar, ele vai dizer que é verdadeiro, porque realmente, né? A é igual a B e B é diferente de C, tá? Vamos para outro exemplo agora. Vou voltar aqui para a igualdade e eu vou dizer aqui OR, né? O ou, né? Então vamos executar isso aqui, lembrando que o ou eu preciso ter pelo menos uma condição verdadeira ou duas condições verdadeiras para ele ser verdadeiro. Se ele for somente falso, ele vai ser falso, tá? Então vamos executar aqui e vai dar verdadeiro. Por isso, né? Eu tenho aqui uma condição apenas que é verdadeira. Se eu botar agora aqui diferente, ó, diferente, e executar, ele vai dizer que é falso. Por quê? Isso aqui é falso e isso aqui é falso também, tá? Vamos fazer uma outra coisa aqui também, olha só. Eu vou botar aqui variável, você DE, né? E eu vou
colocar o valor 2 aqui. E aí eu vou perguntar aqui para o Python, né, se A é igual a E. E eu vou executar. Ele vai dizer que é falso. Por quê? Porque a variável A, eu tenho o valor 2, mas com tipo de inteiro, né? Já a variável E, ela tem o 2, só que em valor string. Então ele também verifica o tipo da variável. Beleza? E é a mesma coisa. Então a gente já viu aqui, por exemplo, o operador AND, o OR, e agora a gente vai ver o NOT. O NOT é, vamos dizer aqui, ó, o NOT é isso aqui, ó, NOT, eu vou fazer um NOT D, né? E vamos executar para ver o que vai acontecer. Verdadeiro. E aí por que eu digo verdadeiro, tá? O NOT, como eu falei para vocês, é a negação, né? A negação de alguma coisa. Se a condição é falsa, ele vai dizer que é verdadeiro, porque ele está negando o falso. E tem uma peculiaridade dentro do Python, é que strings vazias, né, valores vazios, né, então eu tenho aqui o 0, ou se fosse aqui, vou até comentar aqui, ó, se fosse uma string vazia, ou até mesmo, a gente vai ver mais pela frente, mas a gente vai ver que tem dicionários, né, dicionário vazio, uma lista vazia, qualquer coisa vazio, ele vai dizer que tudo isso aqui é falso. Então, o que ele fez? Ele foi lá, verificou que D é falso e ele falou, tá, beleza, então eu estou te negando. Eu estou dizendo que tu é falso, mas eu estou dizendo que é verdadeiro. Então é esse... verdadeiro. Então é assim que funciona o NOT dentro do Python, tá? Deixa eu até tirar aqui... Está comentado, não vai ter problema. Eu vou mudar essa variável E para Rafael. Rafael, tá? E aí a gente vai ver o último aqui, que vamos botar aqui, ó. R in E. O que ele está perguntando aqui? O caractere R está em E? Então, no E eu tenho a palavra Rafael, né? Então ele está verificando, pô, o caractere R está em E. Vamos executar isso aqui para ver o que vai acontecer. Ele vai dizer que é falso. Opa, mas o R está no nome Rafael. E aí eu vou te dizer, lembra que eu falei para vocês que Python é uma linguagem case sensitive? Então, se eu executar de novo aqui, ó, ele vai dizer que é verdadeiro. Por quê? Porque o R minúsculo é diferente de R maiúsculo. Então ele tá verificando dentro de um determinado valor se existe um determinado caractere ou um determinado valor, né? Então se eu tivesse botado aqui, ó, por exemplo, ó, PH, né? Então PH está em E, vamos executar aqui, verdadeiro. A mesma coisa aconteceria, né, ao not in, né? Ou melhor, seria o inverso disso, né? Então not in, ele está verificando se existe o determinado valor ali, né? E ele está negando. Se for verdadeiro, ele vai negar. Se for falso, ele vai dizer que é verdadeiro. Vamos executar isso aqui para ver o que acontece. E ele vai dizer que é falso. Por quê? Porque é verdadeiro. E ele está negando. Ele está verificando que existe realmente PHA dentro de uma string Rafael. E aí ele está dizendo, tá, beleza, é verdadeiro, mas eu estou te negando, é falso. Beleza? Então é assim que funciona os operadores aqui, né, de lógicos. A gente acabou passando aqui pelas condicionais e pelos operadores relacionais, tá? O que acontece? Eu vou passar para vocês aqui também um desafio. E o desafio, ó, vou fechar aqui, ó, será um sistema de empréstimos, tá? O objetivo é criar um programa simples que a partir de uma determinada idade que você vai colocar dentro de um input, então tu vai ter que usar um input, né? Eu vou verificar se ele é maior ou menor de 18 anos e se a pessoa for maior de 18 anos, ele está apto a fazer um empréstimo, beleza? Se não for, aí o sistema ele já tem que sair fora ali, já não tem que fazer mais nada, nenhuma interação com o usuário. Aí aqui a gente vai dizer que o sistema deverá perguntar qual o valor do empréstimo que essa pessoa vai fazer, então a gente está lidando realmente com inputs. A pessoa vai colocar esse valor e além disso, tu vai ter que verificar se a idade tiver entre 18 a 30 anos, o sistema vai ter que printar um juro de 2,09, tá? Um valor float, tá?
Se a pessoa tiver entre 31 a 60, o juro vai ser de 3,87. Mas se a pessoa for maior de 60 anos, então o juro vai ser 4,22. E no final, o sistema deverá exibir o valor total que a pessoa irá pagar com juros. Então eu vou ter que calcular a partir do juro que foi visto, né, dado a condicional ali, e dado o valor que a pessoa quer pegar, calcular aquilo ali e mostrar, ó, tu vai pegar esse tanto e tu vai pagar esse outro tanto. Beleza? E assim, comentem aqui embaixo como é que tá saindo, botem o código ali para a gente analisar. Eu acho que é legal a gente ter essa interação, né? Então, quero ver como é que vocês estão saindo, quais são as dúvidas que vão aparecer. A gente até, produção, a gente pode até fazer um compilado, a gente já jogou alguns desafios aí, né? A gente pode marcar, talvez, depois a galera fazendo, a gente pode gravar um vídeo só com as soluções dos desafios, né? Bota o dedinho aí só pra gente saber que tu estás de acordo com... É isso aí, né? Beleza? Beleza? Então a gente faz dessa forma, tá? Então comentários e aquele negócio, pessoal. Se vocês estão gostando desse conteúdo, então debulhe o like aqui mesmo, né? Comentem aqui o que vocês estão achando, se isso está sendo relevante para vocês, tá? A ideia é realmente trazer conteúdo bem relevante para vocês. Então comentem realmente o que vocês estão achando desse curso, tá? É introdutório, eu sei muito bem, mas a gente sabe que o aprendizado ele é uma escada, né? Então a gente não consegue chegar já no topo, a gente precisa percorrer toda a escada. E o básico pode ser às vezes elementar para alguns, mas às vezes para outros é um desafio enorme. Então a gente está iniciando do início, né? Engatinhando aqui, pegando os conceitos, justamente para criar uma base sólida e fazer com que vocês sejam profissionais melhores, tá? Além disso, galera, se vocês gostam de camisetas com o tema que a gente tanto ama trabalhar, né? Você pode acessar lá loja.devanalytics.com.br. Lá tem essa camiseta aqui, entre outros modelos, tá? Direto, cara, direto mesmo, a gente tá colocando novos modelos lá. Então hoje a gente já deve ter por volta de uns 10 modelos tranquilamente. E a ideia é cada semana tá colocando um modelo novo, tá? E outra, não é para sempre isso que vai acontecer. Tem um cupomzinho que o editor vai colocar aqui embaixo, que é DEPLOY, letra maiúscula, DEPLOY. Tu vai ganhar 10% de desconto e ainda, olha só, ainda vai conseguir fazer esse valor com desconto em até 3 vezes sem juros. Cara, poxa, a gente tá facilitando, assim, ó, para pegar isso aqui, ó, comprar e dar aquele presentão de Natal para sua mulher, para sua esposa, né, para o seu esposo, para o filho, para o cachorro. Ah, tem até roupa de cachorro lá. Tem roupa de cachorro lá. Tem roupa de cachorro lá. Então dá até para comprar pro teu pet ali. Coloca lá, então, loja.devanalytics.com.br. Ah, Rafa, meu Deus, 10% de desconto e aí 3 vezes ainda ficou pesado em mim. Cara, dá para fazer em até 12 vezes, só que aí tem um jurinho. Mas ainda vai estar levando o desconto, então às vezes o desconto vai valer pelo juro. Então não tem desculpa, vai lá, acessa, compre e presenteie o seu marido, esposa, peguete, cachorro, filho também, que tem aquele body também. Então, olha, aproveitem, beleza? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!